Então a gente está começando uma nova série, o título Deus na Arte, e aí eu separei então, aí eu estava montando a aula e pensando, o pessoal já vai pensar, será que eu vou ter que olhar quadro? Eu vou aprender a olhar quadro? A resposta é, não sei, talvez, né? A proposta não é você aprender a olhar quadro, mas é também isso, né? Então, não se espante se tiver quadros. Hoje, por exemplo, tem acho que é só um. Tem um trechinho de um filme, tem uma imagem gerada por inteligência artificial, um trecho de um filme e uma arte rupestre, né? Então, a gente vai caminhar por várias manifestações artísticas, mas não é só quadro que nós vamos ver, né? E a ideia, então, é que a gente possa contemplar e aprender a contemplar e aprender a entender a expressão de Deus por meio da arte. Então, para a aula de hoje, né, então só para hoje, a proposta são essas três perguntas, ou essas três proposições. A missão da arte no mundo, e aí sim, eu não estou preso só na arte sacra ou na arte religiosa. Aí uma pergunta muito interessante que na faculdade nós discutíamos um semestre inteiro para chegar ao fim do semestre e compreender que não há uma definição métrica, né, para a resposta dessa pergunta. O que é o belo? Como definir alguma coisa que é bela? Interessante, né? Quando a gente olha para uma arte, todos nós sabemos quando você olha para uma coisa e vê beleza ali. E aí você fala assim, então defina o que é beleza. E aí? Para de novo. Não é? Para no mesmo ponto. Ah, mas é tão bonito. Por quê? Porque é. Essa resposta? Porque sim. E pronto. Não tem. Normalmente agradável à vista. Mas o que faz se agradar? Mas não é propriamente... Você está dando círculo. O que fez te agradar ali? Exatamente. Né? E depois depende do conceito de cada um também. Então, o que é a vista, né, olhando para uma imagem, mas por que determinados sons são sons belos ou agradáveis, né? Por que determinada... Por que às vezes você está no culto? Exemplo. Tem alguém cantando, está no louvor, tocando um determinado hino. Você olha 3 cadeiras para frente, assim, você dá uma olhadinha de lado, assim, 3 cadeiras para frente, está a pessoa chorando. Depois você fala assim, nossa, o irmão se emocionou naquele hino, né? Aquele é o mais lindo hino de todo o hinário. Você fala assim, não, o mais lindo é outro. Não, para você mais lindo é o outro. Por quê? Por que muda? Não estou dizendo que aquele é feio, mas qual é o mais lindo? Então nós vamos tentar entender o que é o belo e a partir dali a gente vai entender o que é inspiração, tá bom? Então se preenchermos esses 3 requisitos, ganhamos o dia, já valeu a pena. E aí, como primeira imagem, eu trouxe um miradouro, né? Para quem não sabe, é um miradouro-douro. Não, eu não estou gaguejando, é um miradouro no Douro, né? Miradouro é qualquer lugar em que você mira, né? Vê longe e tal, e ali é o Rio Douro. Eu não sei exatamente onde é, eu só sei que é um miradouro no Douro, né? E aí... Não tem arte. Não, é só um tablado. É só um tablado na paisagem. Qual é a obra de arte que tem aí? A paisagem. Ah, mas então a arte não é necessariamente uma criação da mão humana? Bom, então abram lá a sua Bíblia em Gênesis. Capítulo 1, versículo 31. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 31 diz... E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Então veja, vamos reler com outras palavras. O artista fez
parou e olhou o que tinha feito. Não é isso que está dizendo ali? Porque Deus olhou o que tinha feito. E aí o que ele achou? Era bom. A sua diz bom? E eis que era muito bom. Ah, muito bom. Ah, ok. Os versículos anteriores, a cada dia ele vai olhando e vai vendo que é bom, né? Aí depois que criou tudo, ele para, olha e fala assim, não é bom, é muito bom. Né? Mas veja, é o Criador contemplando a sua criação. A gente às vezes quando fala em criação pensa talvez automaticamente no homem, né? Não. Eu quis pegar uma imagem que não era só do homem justamente por isso. Olhou a paisagem, né? Talvez um engenheiro não tenha feito um trapiche assim de aço, bonitinho e tal, mas Deus também deve ter parado ali perto do Douro e tal. Olhou, ainda não tinha vinho, né? Onde surge o vinho? Lá na época de Noé. Noé, né? A primeira referência de vinho é com Noé. Mas Deus parou ali na beira do Douro, olhou e falou assim, talvez um dia aqui vai ter, vamos cortar o morro e colocar ele escalonado, mas por enquanto ainda é um morro lisinho e tal. Olhou para tudo e falou, é muito bom, tá bem feitinho, tá arrumadinho. Né? Veja, a ideia de contemplar uma obra criada já vem desde o princípio. A cada passo que Deus vai fazendo, ele vai parando e vai vendo que aquilo é bom. Vai contemplando o fruto da mão. Eu ainda estava na graduação, trabalhei num escritório de direito de um advogado que tinha comprado, olha como as pessoas são, ele tinha comprado uma planta de uns barcos da Espanha e estava construindo barcos, veleiros, né, no Brasil. Sabe aquelas pessoas que não sabem quanto dinheiro tem, de tanto dinheiro que tem? E aí ele estava construindo barcos no Brasil. E aí um dia eu perguntei, tá bom, tudo bem você gostar de barco, tudo bem você gostar, né, da praia e tal, não sei o quê, mas por que um advogado bem-sucedido, né, referência nacional no direito e tal, por que um advogado vai construir barco? Eu falo assim, porque eu precisava ver o fruto do meu trabalho. Porque o direito é muito imaterial, né? Quem cria, o advogado não faz nada, porque o resultado não depende dele, depende da vontade do juiz, né? Então, como ele falou, eu trabalho e não vejo, eu vejo o lucro, mas não vejo o fruto da minha mão. Então, o barco não, eu sei que se eu pegar tantos metros disso, ele transforma em tanto material. Ele precisava ver do que ele trabalhou. E às vezes nós, no dia a dia, na correria, a gente não vê o fruto do trabalho. Né? Claro, quem é programador, por exemplo, é fácil. Você botou lá, fez a programação, o programa rodou, uou, tá ali o fruto do meu trabalho. Mas tem alguns trabalhos que a gente não tem esse prazer de parar e poder olhar e contemplar. Né? É vazio. Deus criou tudo e falou, deixa eu ver o que eu fiz. Para que ele precisa olhar o que ele fez? Cara, se eu já fiz, eu não só sei como é, como eu entendo o que nem se vê. Não, mas ele parou e contemplou. Então, tem um valor no parar e contemplar. Há uma lição ali no parar e olhar para as coisas. Eu acho que é uma dedicação total. Sim, e você vê ali, né, o resultado de tudo isso. Tanto que quando ele para e fala, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, eu vou sentar agora numa tasquinha, vou tomar um expresso e comer uns ovos moles. Já tinha galinha, já podia ter ovos moles. Né? Pronto. Né? E antes mesmo do ser humano começar a gravar a sua história escrita, ele acha na arte, na expressão artística, uma forma de gravar a sua existência. E não só a sua existência, mas também a existência do ambiente em que ele está. Essa é uma pintura de uma caverna na França. Hoje não se pode mais visitar ela para não estragar, tal, né? Mas ela é uma das mais antigas
preservar. Ela é enorme, assim, a pintura é enorme, mas eu quis pegar uma fração, e uma fração, inclusive, que não aparece o ser humano, mas aparece o ambiente em que ele está, os animais com quem ele convive e tal, não sei o quê. Então, eu quis pegar ali para mostrar essa criação do homem, olhando para a criação, olhando para as coisas e dizendo, poxa, isso é importante, isso eu quero... a minha vida não pode passar sem um registro disso. Né? A minha vida sem esse registro é quase se não existisse. Eu não quero passar por esse mundo sem deixar marca. Né? Eu não nasci à toa. Tá bom, o Homem das Cavernas não disse isso, ou se disse, não gravou, mas tem um filósofo, Aristóteles, que disse o seguinte: o valor fundamental da vida depende da percepção e do poder de contemplação, ao invés da mera sobrevivência. Sobreviver é isso, é simplesmente conseguir acordar e conseguir dormir e nesse tempo seguir respirando e o coração batendo. Se tem isso, tem sobrevivência. Comer. Mas você só come para o coração viver. Sim. Tanto que para sobreviver você não precisa nem comer. Você pode ter uma alimentação intravenosa ou intragástrica. Você não come. Você joga algum alimento ali para dentro. Uma pessoa, por exemplo, no estado vegetativo. Está sobrevivendo. Não estou dizendo que não tem vida, mas está sobrevivendo, né? Não está criando, não está fazendo diferença no mundo. Aristóteles falou, não, o valor da vida, a razão pela qual a gente existe, uma vida significativa, está quando a gente consegue contemplar. Quando nós conseguimos perceber o valor das coisas. Aí a nossa vida não é mais vazia. E quando você não consegue achar... Diga, Isabel. Pois não, professora. Embora a arte nesta altura tinha um objetivo mágico. Portanto, os artistas eram iniciados, eram assim lá, as pinturas eram feitas lá no fundo das cavernas por pessoas iniciadas. Eles queriam que se matassem os animais na pintura, garantiam o êxito das caçadas. Portanto, também não era só, estava na mente deles intimamente relacionado com a sobrevivência física. Por causa na sua ignorância, não é? Sim. Eles queriam que se matassem os animais no desenho, conseguiam ter sucesso e garantir a sua sobrevivência. Uma previsão da vitória ali. Exatamente, seria a previsão da vitória. Legal. Mas concordo com tudo o que o pastor disse. Obrigado. Porque e aí a gente vê que a arte é uma expressão necessária do ser humano. Porque em todo tempo, em qualquer lugar, sempre vai ter uma expressão artística. Nem que seja no pote que ele vai usar para recolher água. Né? Vai fazer lá uma cerâmica, ele faz um entalhozinho, um detalhezinho. Né? Vai fazer um penteado às vezes o penteado é para fugir do piolho, para fugir do... É verdade, né? Faz determinadas coisas no cabelo para fugir até dos próprios parasitas que estão ali, mas bota uma artezinha junto, né? Tem uma expressão artística ali junto, né? Ainda que seja, eu quero dizer o seguinte, ainda que seja uma arte funcional, né? Que ela tem uma função além da expressão artística em si, mesmo assim tem ali uma expressão artística. Então, quando nós olhamos para... A arte faz essa nossa vida ser mais do que simplesmente uma mera existência. Por isso, inclusive, quando a gente está caminhando com Deus, nós usamos expressões artísticas e várias para isso. Aí tem uma frase que diz o seguinte: na tradição cristã, a contemplação é uma forma de oração que se concentra no ser com Deus, mais do que em fazer ou dizer algo a Deus. É uma prática silenciosa que requer paciência e tempo, permitindo a conexão e a comunhão com o divino. Nesse aspecto, a contemplação é o contrário da oração.
Na oração nós falamos, e não tem problema nenhum orar, não deixe de orar por isso, né? Mas o orar sem cessar é importante, mas você precisa falar com Deus, mas você também precisa dar um tempo para Deus falar com você, né? Tem o seu tempo para falar com Deus, mas dá tempo para Ele falar também, para você poder ouvir. Escute também, né? E aí eu tenho a imagem que eu queria compartilhar com vocês, que é a seguinte, dá para ver, né? É uma pessoa olhando para um espelho e o espelho abre um caminho, né? Por quê? Porque ao contemplar surge a figura do contemplador. Na arte eu tenho a figura do artista que criou aquilo, mas ao olhar para a arte surge a figura da pessoa que está olhando para a arte. E a partir do momento em que eu olho, cria em mim uma conexão com aquilo. É por isso que eu falei antes do hino, né, usando o exemplo do hino. Quando um hino é belo e toca o meu coração, é porque eu encontro uma conexão, eu encontro elementos que talvez sejam até imateriais, mas eu encontro elementos de conexão daquele hino comigo. Tem um hino que só de pensar me dá um nó na garganta e eu, cada vez que eu ouço ele, eu fico quieto na minha, mas eu tenho vontade de chorar. E o dia que eu for dessa, me encontrar com o chefe, eu espero que não cantem, porque eu não quero que as pessoas gritem, porque vai estar lá um defunto chorando, se bobear. Já não chorou. Cada vez que eu ouço aquele hino, ele aperta meu coração. E eu não vou dizer para vocês qual é, porque eu não digo para ninguém. Então podemos cantar no teu... Por isso que é para isso que eu não vou dizer. É mesmo para não cantar. E é bem conhecida ainda. Mas olha, a gente não ora orações repetidas, mas se eu pudesse repetir uma oração, se tivesse essa prática, aquele hino era a minha oração. Aperto o peito cada vez que eu ouço ele. Tá, eu vou parar por aqui. É melhor não. Eu vou ter um versículo aqui anotado, que é Salmo 46. Pegue lá. Salmo 46, são 3 versículos. Ao olhar, nós somos vistos também, né? E ao olhar, nós nos revelamos também. Então veja lá, Salmo 46, versículos 8, 9 e 10. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Veja como ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco e parte ao meio a lança, e destrói os escudos com fogo. Venham e contemplem, e vejam que todas as armaduras postas se desfazem. Venham e contemplem. Ao contemplar, nós derrubamos todas as armaduras. Porque é ao contemplar que a gente se desfaz. Ao contemplar, a gente se esvazia. Eu vou mostrar para vocês a próxima arte. É um quadro de Salvador Dalí. E é um quadro que tem pessoas que não gostam desse quadro. Não provoca reações, tá? Ele não é desrespeitoso, ele não é nada. Tá aí. É um quadro de Salvador Dalí. Embaixo é uma vila, é Catafeste, se não me engano, Cadafeste, é uma paisagem na Espanha, é a cidade onde o Salvador Dalí nasceu, ali na Espanha. Aí nós temos Cristo sendo crucificado na visão de Deus, ou melhor, na visão do céu, né?
Se do céu olhassem a cruz de Cristo, era nesse ângulo que ele ia ver. E normalmente é o ângulo que a gente não vê, né? A gente normalmente vê de outros ângulos e tal, mas nessa imagem Cristo está sendo visto como se fosse dos céus. Talvez o pessoal de trás possa ver melhor, quem está aqui na frente não vê tanto, mas se você reparar, você não vê cravos na mão de Cristo. Tá vendo? Nos pés menos ainda, até pelo ângulo não dá para ver, mas na mão, aí dá para ver bem que não tem cravos, né? Por quê? Por que não tem cravos na mão de Cristo? Ele não pôs um Cristo sem cravos à toa. E aí eu espero a resposta. Não foi a cruz que o prendeu, né? Porque não foram os cravos que prenderam Jesus na cruz. Você está vendo a mensagem aí? Não foram os cravos que prenderam Jesus na cruz. Por que Salvador Dalí quis mostrar desde cima? Não sei se foi por isso, mas vamos tentar achar uma resposta aí. Por que ele quis mostrar de cima? Talvez a visão de Deus. Deus participando da cena também. Deus Né? contemplando aquilo que era a promessa. Exatamente. Né? E talvez ele trouxe uma cena da sua região, que também poderia ser bíblica, né? Mas a paisagem da sua região, para dizer a salvação também atinge, né? De onde eu venho. Né? É como se tivesse ali a presença dele. Né? E aí, então eu vou trazer mais um filósofo, agora um alemão, que é o Kant, que ele vai trazer uma definição, então, do que é estética, ou do que é essa imagem que a gente repara e provoca alguma coisa na gente. Né? Então ele diz o seguinte: estética não é um juízo determinante, é uma propriedade encontrada no objeto e que faz sentido no indivíduo. O sentido não está no objeto, mas está no indivíduo. Ou seja, entender é preciso ter a referência. Você só consegue entender essa obra porque você sabe quem é Cristo e a história dele. Há uma conexão entre a sua história e essa obra. E nessa conexão é que vai, ou melhor, é que pode surgir o belo. Né? O belo, então, é uma universalidade não conceitual. Eu não consigo estabelecer parâmetros de toda imagem de flor é bela. Porque se você já apanhou com um galho de roseira, você não deve achar uma rosa muito bela. Não é verdade? Você imagina apanhar com um galho de roseira? Né? Eu nunca vi aqui em Portugal, mas no Brasil tem umas flores grandes, assim, chamada hortênsia. Tem por aqui? Tem. Tem, né? Tem muita gente que não gosta de hortênsia. Principalmente no interior do Brasil. Sabe por quê? Porque ela tem cheiro forte, não tem? Não tem um perfume muito forte? E aí, nos cemitérios antigamente, se plantava hortênsia em volta do cemitério. Por quê? Porque, desculpe o que eu vou falar, mas é uma verdade. Você fede. Depois que você morrer, você vai feder. Tá? O corpo vai se apodrecer. Isso daqui apodrece. E aí, enterravam as pessoas, e as pessoas, naturalmente, apodreciam. Então, cemitério é lugar mal cheiroso. Né? É onde se desfaz. Para não dar mau cheiro na cidade, como o cemitério fica ali perto da cidade, plantava-se hortênsia nos cemitérios. Né? Na França se planta lavanda em volta dos cemitérios para isso. Para que o perfume da flor encubra o perfume que você deixou. Né? Tem também um outro cravinho, isso eu já vi bastante aqui em Portugal. No Brasil chama inclusive cravo de defunto. Amarelinho, vermelhinho, laranjinha, né? Que se colocava até dentro do caixão. Por quê? Porque não tinha as práticas de química de hoje, né? A pessoa morria, às vezes vazava os líquidos que tem dentro do corpo. Então, para não ficar uma cena horrível lá no caixão e mosca em volta já querendo acelerar o processo de decomposição, se botava os cravos. Tanto que chama cravo de defunto por causa disso. Né? Você acha que uma pessoa
que ainda está vivendo a dor do luto e que enterrou alguém e aí não conseguiu ainda superar essa dor. E no momento que estava enterrando essa pessoa, estava num cemitério cheio de hortênsia. Você acha que essa pessoa vai ter hortênsia no jardim? Coitada da hortênsia que não fez nada para a pessoa. Se tem a primeira coisa que a pessoa faz é chegar em casa com uma tesoura de poda e vai lá e corta na raiz e ainda joga sal, que é para não brotar o negócio. Por quê? A planta não fez nada, mas traz essa conexão. Entendeu? E é quando eu estabeleço essa conexão que a arte faz sentido. Aí você vai dizer, que diferença isso faz no meu dia a dia? Quantas vezes você já cantou prestando atenção na letra? Não estou dizendo quantas vezes você já cantou lendo, porque cantar lendo é o que todo mundo faz e pronto. Depois que você já decorou, você talvez não esteja lendo. Mas quantas vezes você já cantou prestando atenção? Quantas vezes você já cantou buscando naquela letra que você está cantando alguma conexão com a sua vida? Quantas vezes durante o culto você já ouviu palavras que dizem assim, ah tá, isso faz sentido. Ok. É sinal de que você tem uma audição boa e um intelecto suficiente daquela língua para poder decodificar. Agora, quando alguém fala alguma coisa, parece que liga uma chavinha na sua cabeça. Você fala assim, caramba, é isso. Era isso que eu precisava ouvir. É nesse instante que se instala essa conexão. Sabe? Aquele estalo que dá. Você já viu, às vezes, sair do culto, assim, uma pessoa comenta com você, que palavra abençoada, olha, tocou fundo no meu coração. Aí você não faça isso, né? Mas lá no fundo você fala assim, não. Foi ok, uma palavra boa, tudo tal, mas dizer que tocou lá no fundo da alma, não. Você vai falar isso para a pessoa? Não. Por quê? Porque não é mentira, a pessoa não está mentindo. Quer dizer, espero, né? Partimos do pressuposto que não está mentindo. Mas eu não consigo dizer se a pessoa está mentindo, não. Tá bom, tocou profundo na sua alma, que ótimo, tocou. Mas A alma é dela. É dela, Foi ela. né? Amém. Mas por que toca um e não toca o outro? Por que quando a gente faz evangelismo, você faz a mesma mensagem, entrega o mesmo bilhete, faz a mesma pregação, um fala, eu aceito, cai de joelhos e se converte profundamente, muda completamente a vida. O outro pega o bilhete, ouve a mensagem, amassa o bilhete e joga. E ainda, sendo educado, ainda joga na primeira lixeira que vê, se não jogar ali na tua frente. Por quê? Porque com um se estabelece essa conexão, com o outro não. E talvez você esteja me olhando agora com olhos críticos dizendo assim, mas isso não tem nada a ver, isso é o agir do Espírito Santo. Mano, eu não apaguei o Espírito Santo. Estou dizendo aqui, o Espírito Santo estabelece a conexão com um em um determinado momento e não estabelece a conexão com o outro nesse momento. Você entendeu? Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não atua. Estou dizendo que o atuar do Espírito Santo é essa conexão. Faz sentido? Vocês gostam de arte moderna? Essas coisas. Falou em arte moderna, o que vem na tua cabeça? Maluquice? Se vem coisa maluca, o artista já ganhou aí você. Por quê? Porque na expressão artística dele, ele criou essa conexão. Provocando com você, quando essa conexão conecta com o melhor da nossa alma, a gente compreende que aquela coisa é bela. Quando conecta com outros sentimentos, causa um outro termo chamado estranhamento. E aí, tudo bem. Ele conectou, ele te comunicou um estranhamento. Ele provocou em você sentimentos que talvez não eram os sentimentos mais belos, mas eram sentimentos que ali estavam. E talvez era justamente isso. Talvez ao olhar para uma obra, sei lá, qualquer uma, eu não quis trazer aqui, porque tem algumas inclusive muito feias, talvez ao olhar para uma obra que causasse bastante estranhamento, você fala assim, mas essa obra é muito agressiva.
Sim, mas você só consegue perceber a agressividade lá, porque ainda que você iniba, dentro de você tem um ser agressivo, que fica lutando para aparecer, e que ao olhar para a obra você fala assim, esse monstro que está expresso aí na arte habita dentro de mim. E eu consigo, ou eu faço ele se calar. Mas ao olhar para aquela obra, despertou o bicho que mora dentro de mim. Eu confesso que tem umas que eu olho e falo, não entendi nada. Não conectou comigo. Mas se ela me provoca alguma coisa, eu tenho uma conexão. Ainda que seja de estranhamento. Né? Aí eu vou estragar agora. Vou estragar piada. Vocês sabem que piada não se explica, né? Por que piada não se explica? Porque você não conectou. A piada só tem graça quando você conecta com ela. E a piada, ela faz sentido quando você conecta e quando a pessoa está contando a piada e você conectou, aí o humorista vem e diz assim, conectou errado, e desliga a chave. Tá? É a quebra do fluxo mental. Você cria uma piada, ela vai caminhando num sentido, e aí quando você acha que a pessoa vai dar aquele sentido normal, o fluxo mental, o humorista vem e desloca para cá. É como o aluno que estava fazendo TPC de biologia, né? Mamíferos, aves, tal, não sei o quê. Ele virou para o pai e falou, pai, como as águias se reproduzem? E o pai respondeu, não sei, torço para o porto. Faz sentido? Para quem torce para o Benfica, que o símbolo é uma águia, faz sentido. Para quem não gosta de futebol, não faz. O símbolo do Benfica é a águia. O pai torce para o Porto, que é outro time de futebol. É um dragão. Como as águias se reproduzem? Como os torcedores do Benfica se reproduzem? O pai responde, não sei, eu sou torcedor do Porto. Você viu? Não tem graça, né? Eu procurei piadas de futebol português e achei essa piada. E aí eu parei e pensei, mas é o Benfica ou é o Sporting que faz da águia? Ah, ok. Não tem graça, né? Eu também achei bem sem gracinha. Eu não torço nem pro Porto nem pro Benfica. Mas quem é torcedor do Benfica, que certo se chamam de águias, né? Talvez faça sentido. É quando qual que é a resposta na hora de fazer TPC? Qual que é a resposta que um pai vai dar para um filho? Como as águias se reproduzem? Por ovos. Pronto. Está respondido, não está? Então, esse é o caminhar. Só que o pai é tão fã de futebol que jogou para o outro lado. Tá bom, eu sei que é sem graça. Mas também acho. Né? E esse estranhamento, às vezes, é bem interessante. E aí eu trouxe um trecho de um filme que eu queria mostrar para vocês. Trouxe um trecho de um filme que eu queria mostrar para vocês. Quando os jesuítas chegam ao Brasil, quando os jesuítas chegam à América, eles encontram lá uma série de pessoas analfabetas que não falavam nem português nem espanhol, e eles queriam pregar o cristianismo. Então, começa a surgir na América uma série de autos. Tá? Tinha aqui também, né? Dos principais escritores de autos, nós temos o Gil Vicente. Começa a surgir uma série de autos, que são pequenas peças de cunho religioso. Tal. E tem uma obra brasileira chamada O Alto da Compadecida, um escritor chamado Ariano Suassuna, em que ele usa desse teatro religioso tal para contar a história de dois personagens que não valem nada e essa é a graça deles. É o João Grilo e o Chico Chicó. O Grilo morreu junto com um padeiro, com a esposa do padeiro, junto com o padre e com o bispo, e eles estão chegando estão chegando no céu e vão passar ali, é um alto católico, então tem a ideia do julgamento, e aí eles estão chegando diante de Jesus. E aí tem a seguinte cena, é um minutinho só.
Vocês conseguem ver ali Jesus? Conseguem ver? Qual da cena, qual dos 5 ali é Jesus? O do meio? Todo mundo consegue ver? O pessoal de trás aparece bem quem é Jesus? Então veja, Jesus chega, todos os joelhos se dobram, esse é o diabo, ele fica o tempo inteiro de costas. Então veja, a obra deixou bem clara quem é esse personagem, né? Era o Jesus que a gente sempre vê, e daí de repente vira esse ator representando Jesus. Aí o João achou estranho. Eu não quero falar com respeito, mas o senhor é o Jesus? Então, olha o que ele fala agora. Claro, né? A imagem do Cristo que vai chegando por aí é o Cristo que passou por séculos de europeização da sua imagem, né? E aí aparece lá um Jesus negro. E aí ele fala, eu achava que era menos queimado. E aí, claro, tem um bispo ali junto. O bispo vai fazer o seu papel. Você vê o bispo e fala, não fala. Fala por quê? Eu achei estranho, eu achava que era assim. Jesus fala, eu sei que vocês não iam achar que eu era assim. E aí continua o alto e ele fala assim, eu me apresentei assim porque assim é o povo. Eu tenho a cara do povo. No fim das contas, é para isso. Então esse estranhamento leva a gente a preconceitos. Por isso que às vezes, sei lá, às vezes a gente ouve uma música e fala, essa música é estranha. Depois com o tempo vai vendo, vai começando a amaciar. Às vezes quando a gente ouve determinado pregador, ele fala alguma coisa e você fala, isso não é para ser assim, isso não é bem assim. É porque está começando a conectar. Quando alguém fala alguma coisa estranha, mais de uma vez já passei por essa. Às vezes tem aluno que está pregando e daí termina e ele vira, e aí professor, como foi? Eu não estava trabalhando. Eu nunca ouço uma pregação, nunca dei aula no seminário de pregação expositiva, então nunca avaliei pregação dos outros, né? Eu quando estou sentado, eu sou ovelha, eu estou ouvindo e buscando o que Deus quer falar comigo por meio daquela pessoa, sabe? Diga. Eu li um livro, A Cabana, não sei se você... Sim, sei. E ali, não sei se era no livro 1 ou no livro 2, a representação do Espírito Santo, ele é representado por uma senhora negra. Justamente por essa questão do estranhamento, de não esperar que seja aquela pessoa, né? Sabe que quando eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, isso é um pecado. Um preconceito nosso. Não é um pecado, é um preconceito. Preconceito no mais puro sentido, de um conceito pré-determinado. Deus só pode falar comigo por meio do pastor. Aí você para lá no Douro, olhando, contemplando a criação e fala, não, cadê o pastor para falar comigo? Pera, mano. Entendeu? Deus só pode falar comigo por meio de um profeta. Aí você sentado lá na tua devocional, lendo tua Bíblia, vem o Espírito Santo, quase tecla na tua frente ali para você ler, porque falar no teu ouvido já não adianta. Fala assim, mas o profeta tem que falar. Pera. Deus pode falar por meio dos seus profetas, mas não é exclusivo. Quando há essa conexão, é porque o Criador conseguiu, por meio da sua obra, se conectar a você. E aí eu comecei a aula de hoje mostrando o primeiro dos artistas, né? Que fez inclusive uma obra muito boa. Esses são os termos que ele usou sobre a obra dele, né? A inspiração é justamente isso. É quando a obra cria identificação, cria sentido para o Criador. Ele consegue, ao olhar para ali, ver exatamente aquilo que na sua previsão ele tinha imaginado fazer. É como se fosse
um artista que olha para um bloco de mármore e ele fala, eu vejo ali a obra e vejo muitos extras. E eu não vou fazer nada, só vou tirar os extras. E aí ele começa, com o seu martelinho e o seu cinzel, tec, 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 a tirar todos os extras. Para expor a obra que ele já estava vendo ali. Você percebeu que ele não criou, ele só expôs? Um artista, quando olha para uma tela em branco, ele não vê a tela em branco, ele vê o desenho ali da obra final. E aí ele só vai apagando os brancos com as tintas para revelar aquilo que no coração dele já estava. Qual o primeiro assassinato que a gente vê na Bíblia? Caim. Que matou quem? Abel. Qual é o mandamento que se aplicaria a essa questão? Quando que surge não matar? Em Êxodo com Moisés. Que é antes de Caim e Abel, certo? Não, depois, bem depois. É depois? Bem depois? Então, quando Caim matou Abel, Deus já tinha dito não matar? Não. Portanto, o que Caim fez é errado. Sim. Ninguém tinha dito não matar? Tá bom, eu sei, eu sou advogado. Por que já era errado? E Caim sabia, inclusive, que era errado. Por que já era errado? Se só vai vir o termo depois. O não matar só vai surgir depois. Por que já era errado? Acho que só Deus tem direito à vida e à morte. Não é por isso, não. Porque ele cometeu inveja. Não é porque ele era invejoso, não. É porque desde sempre, quem tem vida sabe que matar é errado. Tanto é que a gente não consegue nem matar a si mesmo. Se você trancar a respiração, você não consegue se matar. A pessoa que comete um suicídio, a pessoa que tira a própria vida, ela já perdeu a essência, seja por uma questão química, seja por uma questão emocional, ela é uma pessoa que já perdeu a essência de si mesma. Nós carregamos dentro de nós um valor que ninguém precisa explicar, não precisa pôr na lei. A vida é um bem preciosíssimo, gritante. Tão rápido quanto o ar que entra no pulmão. Nasceu, já tem ali o valor da vida. A pessoa, nela mesma, já tem ali o valor da vida. Tanto é que nasceu, na primeira fome, a pessoa grita por fome, chorando, porque é o único jeito que sabe se expressar, mas já grita por fome. E o bebê Né? já nasce sabendo sugar. E já sabe como, né, para manter a vida. Nós já carregamos dentro de nós essa lição de que a vida é preciosa. Pode perceber que a gente não para contemplar os sinais. Mas nós já carregamos esse valor do preço da vida. O que acontece é que depois o pecado vai apagando esses sinais claros desses valores da criação. Mas nós carregamos isso. Mas o diabo que veio matar o pai desse Tudo bem. já existia, Não, tudo bem. né? Tudo bem. E estava fazendo o papel dele. Fazendo o papel dele, conseguiu ali no caso. Mas veja, nós carregamos esse valor. E a expressão depois dos mandamentos, ela é posterior por quê? Porque ela é simplesmente a formalização de um princípio que já tinha. Tanto é que todo mundo disse, realmente, não matar, né? Não é algo inaceitável, não é um mandamento injusto. Né? A obra da criação, que é a vida, já tinha o seu valor expresso e todo mundo já entendia ali. Né? A inspiração, portanto, é o ato em que nós conseguimos estabelecer a plena conexão. Eu não sei quantos anos eu vou morar em Portugal. Mas independente de quantos anos eu moro em Portugal, dificilmente eu vou falar como um português a vida toda. Né? Dificilmente.
por mais que eu ensaie o sotaque, às vezes a Dani fala que eu falo alguns termos, às vezes eu falo com o pessoal do Brasil e eles falam, ih, já tá português. Você não tem ideia do que é português de Portugal, mas tudo bem. Porque nada é tão conectado com a gente como a nossa língua mãe, e aí, nesse caso, com a variante local. Agora abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículos 6 até o 8. São só 3. 6, 7 e 8. Quando ouviram a... Calma! É só para achar. Deixa eu fazer a introdução. Tá bom. Pessoal, quem vai ler é o Daniel. Espera aí. Nada conecta mais a gente na hora da comunicação do que a nossa própria língua, né? E aí eu vou contar uma curiosidade. Os judeus, judeu tem no mundo todo, e um judeu brasileiro fala português. Um judeu argentino fala espanhol. Um judeu americano vai falar inglês, né? E lógico, até por prática religiosa, ele tem uma mínima noção do hebraico. Alguns têm uma noção maior, outros têm o mínimo do mínimo, mas todos têm uma noção do hebraico, certo? Se o judeu nascesse na Itália, ele vai falar italiano, né? Aí, até então, o cristianismo não existia. Isso da igreja de Atos era tido como uma nova vertente do judaísmo, né? Eram os judeus do caminho, né? É só depois que eles vão ser chamados de cristãos. Até então era tido como uma variante do judaísmo, os judeus do caminho, e eles estão lá para uma festa judaica, a festa de Pentecostes, certo? E aí o Espírito Santo vai inspirá-los a entender o que os apóstolos estão dizendo. Dizendo, ei, o tempo da lei já acabou. O tempo do judaísmo aqui, né, já acabou. Nós estamos diante de um novo tempo. E vai inspirá-los. O Espírito Santo vai descer, e aí tem até a expressão, né, como línguas de fogo e tal. O Espírito Santo vai descer e vai inspirar eles a um novo tempo. E aí Atos 2, 6, 7, 8 diz... Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Deus estavam dizendo. Parou. Cada um entendia na sua própria língua. Peço desculpa aos portugueses porque não falam como português. E peço desculpa aos ucranianos porque eu não sei nem imitar o sotaque de ucraniano. Nem espanhol. Você entendeu? Eles entendiam na própria língua. Peraí, onde que eles estavam? Em Jerusalém. Para eles estarem lá, uma noção mínima de hebraico eles tinham. Por que o Espírito Santo não inspirou eles a compreender plenamente em hebraico? Porque sabia que na própria língua ia no mais profundo da essência deles. A compreensão seria muito maior na própria língua. A conexão seria muito mais profunda. Né? Era uma conexão profunda, dizendo, estou mudando no mais profundo. Eu estou mudando no mais fundamental. Antes era a lei que imperava. Agora a lei se cumpriu, está chegando o período da graça. Né? Já tinha se fundamentado, já tinha se consumado. O véu do templo já tinha se rasgado. Mas a prática religiosa ainda não tinha sido colocada. Tanto é que eles estão numa festa judaica, a festa de Pentecostes. E aí joga para a inspiração no mais profundo possível, na própria língua. O Espírito Santo os inspira para que eles compreendessem na própria língua local. E depois você volta ali e lê os versículos anteriores, você pode voltar e ler, você vai ver. Ele vai dizendo, inclusive, de onde era cada um deles, tal. E aí é muito estranho, é como se eu estivesse aqui falando em português, tá ali o Ramon entendendo espanhol, tá o pessoal da Ucrânia lá no fundo entendendo ucraniano, tá o pessoal, sei lá,
O pessoal da África entendendo nas línguas locais de lá. Não sei que língua que se... Porque Angola, por exemplo, se fala uns 5, 6 línguas, tal. Entendendo o seu dialeto local. Né? A inspiração é justamente isso. É essa conexão com a obra. Né? Por isso, e agora eu terminei a introdução. Agora eu tenho mais 3, né? Então eu terminei a introdução por isso. Porque a arte, ela é justamente essa expressão mais sincera e profunda da alma humana. A arte que nós criamos aqui, né? E quando nós olhamos e aprendemos a contemplar a arte na nossa criação, nós vemos também, ou aprendemos a contemplar também a obra do Criador, cumprindo o que o Salmo que a gente já leu, né? Cumprindo o determinado pelo Salmo que a gente já leu. A ideia de nós caminharmos os próximos 3 domingos pensando em expressões artísticas é justamente de nos levar a um relacionamento mais profundo com Deus e também conosco, percebendo a beleza. Por isso eu gastei um bom tempo hoje tentando conceituar o que é o belo e dizendo que não tem conceito por isso, né? Mas o belo é essa criação individual. Mas também gastei um tempinho, e inclusive trouxe um filminho, para mostrar o estranho. Porque o estranho também mostra o que há de estranho dentro de nós. E na minha caminhada pastoral, o que eu tenho percebido é que a maior dificuldade, inclusive de percepção das pessoas, não é lutar contra o inimigo, ou melhor, não é lutar contra o diabo, não é lutar contra inimigos externos. A maior dificuldade é lutar contra si mesmo. A maior dificuldade é lutar contra os nossos preconceitos, contra as nossas amarras. Ontem, e agora eu vou contar uma piada que acho que seja engraçada. Ontem eu estava contando para os meninos, a gente estava no carro, um adolescente, típico adolescente, e aí adolescente é adolescente em qualquer lugar do mundo. Um adolescente típico adolescente estava andando na praia, chutou uma lâmpada, saiu um gênio. Só que ele não esfregou a lâmpada, ele chutou. Então o gênio já saiu meio bravo. Falou assim: você tem direito a um desejo. E o que você desejar, o teu maior inimigo vai ganhar em dobro. Aí o adolescente falou assim: eu desejo $1 milhão. Ou, eu desejo 1 milhão de euros. Aí, plum! Ele abriu a aplicação, olhou a conta bancária dele e tinha 3 milhões de euros. Entendeu? O maior inimigo ia ganhar o dobro. Ele ganhou 1 milhão. E o maior inimigo dele ganhou 2. Nossa maior dificuldade é lutar contra nós mesmos. E amar o próximo é fácil. Porque o próximo não está o tempo inteiro do meu lado. Eu não consigo fugir de mim. Essa é a dificuldade. Onde eu vou, eu estou lá. Não é? E ainda que eu não quero estar. E se eu fugir dali, eu fujo junto. Eu não consigo fugir de mim. Então a ideia é nós entendermos quem nós somos, nos conectarmos com a obra e perceber, no fim das contas, que apesar de sermos criação, né, uma obra criada, nós temos que ter a vida, e é possível ter uma vida, de chegar diante de Deus no fim das contas, Ele olhar para a nossa vida e repetir o texto de Gênesis. Olhar para a nossa vida e dizer, nessa criação eu também posso dizer, muito bom, muito bom. Essa é o nosso anseio na caminhada. Vamos terminar orando? E no horário? Senhor, obrigado porque pelas Tuas mãos nós podemos contemplar beleza, podemos contemplar
a criação e podemos contemplar a obra de tuas mãos e a partir disso termos a plena convicção da perfeição que a tua obra produz. Assim como a perfeição criada na história de Cristo, que perfeitamente foi tentado e em nada pecou. Nós não apresentamos a nossa vida diante do Senhor assim, mas por misericórdia o Senhor nos lava e olha para nós como olha para Cristo, olha para nós como filhos, e por isso te agradecemos. Que os nossos olhos pecaminosos, que os nossos preconceitos, que as nossas aquilo que nos afasta de Ti possa ser deixado de lado e que os nossos olhos possam ser como o do salmista, de olhar um cenário de guerra e ali ainda contemplar a beleza da sua criação. Que a nossa guerra contra o pecado seja vencida por meio de Cristo Jesus e que a nossa vida seja um exemplo de oferta agradável aos olhos do Senhor. É o que nós pedimos, desde já dedicamos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Que o nosso culto de hoje seja um primeiro passo nessa caminhada. Amém? Então você tem 15 minutos para tomar uma água, se esticar.